O milagre que mudou a vida de Carlos, da escuridão à luz na Igreja Universal. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele orgulhava-se de sustentar a família com honestidade. Mas há 3 anos, sua vida começou a desmoronar. Não foi uma crise financeira, nem uma doença física. Foi algo pior, uma sombra que o perseguia todas as noites. Tudo começou com pesadelos violentos. Carlos acordava gritando, suando frio, às vezes até machucando a esposa, Maria, sem querer. Os médicos diagnosticaram um distúrbio comportamental do sono REM, uma condição rara em que o corpo não paralisa durante os sonhos, fazendo com que a pessoa haja fisicamente o que está sonhando. Os remédios ajudavam pouco, e as noites viraram um inferno. Maria, desesperada, chegava a dormir no sofá com medo. Os filhos, Lucas de 12 anos e Ana de 8, ouviam os gritos do pai e choravam de medo. Pai, o senhor tá doente? Perguntou Lucas uma noite, depois de ver Carlos acordar com os punhos cerrados, como se estivesse brigando com alguém invisível. Não sei, filho. Não sei mais o que fazer, respondeu, com a voz quebrada. As contas se acumularam. Carlos faltava ao trabalho por exaustão, e clientes começaram a desconfiar. Um dia, depois de quebrar um espelho no banheiro durante um dos episódios, ele sentou no chão e chorou como nunca. Foi então que Maria, que sempre teve fé mas nunca frequentara uma igreja com regularidade, lembrou-se de um folheto que receberá na rua: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui, Deus opera milagres. Carlos, e se a gente tentasse? Ela sugeriu, segurando o papel amassado. Oração? Maria, eu já rezei tanto. Não é só rezar, é buscar, é acreditar que tem poder maior do que isso. Relutante, mas sem alternativas, Carlos aceitou ir. O primeiro passo, a porta da fé. No domingo seguinte, entraram na Igreja Universal da Avenida Lins de Vasconcelos. O lugar estava cheio, o coro cantava com força, e o pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre libertação. Carlos sentou-se no fundo, de braços cruzados, cético. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dele estremeceu. Se você está sofrendo, levante a mão, disse o pastor. Maria levantou a mão imediatamente. Carlos hesitou, mas quando viu uma mulher ao lado chorando e dizendo que havia sido curada de uma dor nas costas, ele sentiu um nó na garganta. E se, no final do culto, um obreiro aproximou-se. Irmão, você precisa de uma oração? Eu tenho um problema. Não sei se adiantar, gaguejou. Deus não tem problema que não possa resolver. Venha na corrente de oração na quarta-feira. A corrente que quebrou as correntes. Na quarta-feira Carlos voltou sozinho. Dessa vez sentou-se mais à frente. O pastor falava sobre a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os demônios são expulsos e as doenças quebradas. Carlos nunca tinha ouvido falar disso, mas quando o pastor começou a ungir as pessoas com óleo e a impor as mãos, ele sentiu um calor estranho no peito. Se você tem algo que te escraviza, grite, saia em nome de Jesus, ordenou o pastor. Carlos fechou os olhos. Lembrou das noites de terror, do medo nos olhos dos filhos, da vergonha de não conseguir controlar seu próprio corpo. E então, com uma voz que não parecia sua, ele gritou: saia em nome de Jesus. O pastor veio até ele, colocou a mão em sua testa e começou a orar com autoridade. Espírito de tormento, eu te amarro em nome do Senhor. Essa noite é de libertação. Carlos sentiu como se algo pesado saísse dele. Começou a tremer, e lágrimas escorreram sem controle. O pastor continuou: você está livre. Deus está te curando agora. Quando abriu os olhos, estava rodeado por irmãos que o abraçavam, dizendo, glória a Deus. Ele saiu da igreja leve, como se tivesse tirado um fardo das costas. A noite do milagre. Naquela noite Carlos foi deitar com medo. E se não adiantou? Mas, pela primeira vez em anos, dormiu profundamente. Não houve gritos, não houve pesadelos. Acordou com o sol entrando pela janela e Maria ao seu lado, sorrindo. Carlos, você dormiu. Ela sussurrou, incrédula. Dormi como um bebê, respondeu, tocando o próprio rosto, como se quisesse confirmar que era real. Os dias seguintes foram de paz. Carlos voltou a trabalhar com ânimo, os filhos pararam de ter medo, e Maria, emocionada, começou a frequentar a igreja com ele. Mas o pastor advertiu. A batalha foi ganha, mas a guerra continua. Você precisa se firmar na fé. Participe das campanhas, seja fiel nos dízimos e ofertas, venha às vigílias. O inimigo não desiste fácil. Carlos aceitou o desafio. Começou a jejuar nas sextas-feiras, a participar das campanhas de fé como a do pote de óleo, e a da rede de pesca, e a dar seu dízimo com alegria, mesmo quando o dinheiro estava curto.
Pastor, eu não entendo como, mas desde que comecei a ser fiel, as coisas melhoraram. Até clientes antigos voltaram. Testemunhou no altar, algumas semanas depois. A lição que mudou tudo. Um ano depois, Carlos estava de pé no altar, dando seu testemunho para centenas de pessoas. Não era mais o homem quebrado que entrou naquela igreja. Era um homem de fé, um pai restaurado, um marido que recuperou o respeito da família. Eu aprendi que Deus não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver vitoriosos. Mas para isso, a gente tem que dar o primeiro passo. Tem que crer, mesmo quando tudo parece perdido. Tem que buscar, mesmo quando a fé é pequena. E tem que ser fiel, porque a bênção de Deus não é só para um dia, é para toda a vida. Hoje, Carlos é um dos primeiros a chegar aos cultos. Ele ajuda nos trabalhos de evangelização, leva pessoas para a corrente de oração e sempre diz: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta acreditar. E assim, entre orações fortes, unção com óleo e vigílias que duram até o amanhecer, a Igreja Universal do Reino de Deus continua sendo, para Carlos e tantos outros, o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Porque lá, a fé não é só uma palavra, é poder, é milagre, é transformação. E foi exatamente essa fé que mudou também a vida da Maria, uma mulher que chegou à igreja arrasada, com o coração partido e as mãos vazias. Ela tinha perdido tudo. O emprego, a casa e, pior de tudo, a esperança. As dívidas se acumulavam, os credores batiam à porta, e as noites eram só lágrimas e insônia. Até quando, Senhor? Ela chorava, sentindo que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Até que um dia, uma irmã da igreja a convidou para participar de uma corrente de oração especial. Vem, Maria. Deus tem uma palavra para você, disse a irmã, com um sorriso que parecia iluminar até a escuridão que Maria carregava dentro de si. No começo, ela resistiu. Já orei tanto e nada mudou, pensou. Mas algo dentro dela, uma voz pequena, mas insistente, falou: vá. Só mais uma vez. E ela foi. Naquele culto, o pastor falou exatamente o que Maria precisava ouvir: Deus não abandonou você. Ele está preparando a sua vitória, mas você precisa soltar o que está segurando com medo. Foi como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. No altar, entre lágrimas, Maria entregou tudo nas mãos de Deus. Não só as contas, as dívidas, a vergonha, mas também a raiva, a desilusão, o medo de acreditar de novo. E então, algo inesperado aconteceu. Na semana seguinte, Maria recebeu uma ligação de uma antiga chefe, que nem sabia das suas dificuldades. Maria, lembra quando você trabalhou aqui? Preciso de alguém de confiança para um projeto urgente. Você topa? Era um emprego melhor do que o anterior, com um salário que daria para ela se reorganizar. Mas o milagre não parou por aí. No mesmo dia, enquanto arrumava suas coisas para o novo trabalho, Maria encontrou um envelope escondido no fundo de uma gaveta. Dentro estava um dinheiro que ela nem lembrava mais que existia, exatamente o valor que faltava para quitar uma dívida que a sufocava há meses. Não é coincidência, é Deus. Ela gritou, caiu de joelhos e chorou, dessa vez de gratidão. Mas o maior milagre não foi o dinheiro nem o emprego. Foi o que aconteceu dentro dela. Maria, que antes vivia amargurada, começou a sorrir de novo. Passou a ajudar outras pessoas na igreja, contando sua história, orando por quem chegava desanimado. Se Deus me tirou do fundo do poço, Ele pode tirar qualquer um, ela dizia, com os olhos brilhando de uma fé que ninguém mais poderia abalar. E assim como Carlos, Maria se tornou mais uma prova viva de que na Igreja Universal não há caso perdido. Porque quando a gente entrega tudo a Deus, Ele não só restaura, Ele transforma. E o que era desespero, vira testemunho. O que era derrota, vira vitória. E o que parecia o fim, se torna apenas o começo de uma nova história. Porque lá no altar, entre orações e lágrimas, Deus não só ouve, Ele age. E cada vida mudada é um grito de que os milagres não acabaram. Eles estão acontecendo, todos os dias para quem crê. No mesmo ano em que Maria viu sua vida se transformar, um jovem chamado Lucas chegou a CCB arrastando um peso que parecia impossível de carregar. Ele tinha apenas 22 anos, mas seu rosto marcava o cansaço de quem já havia vivido décadas de sofrimento. Desde criança, Lucas convivia com uma doença rara nos ossos, que o deixava com dores constantes e dificuldade para andar. Os médicos diziam que não havia cura, que ele teria que aprender a conviver com aquela cruz pelo resto da vida. Mas o pior não era a dor física, era a solidão. Os amigos foram se afastando, os empregos não o aceitavam por causa das frequentes faltas, e até a família, com o tempo, começou a tratá-lo como um fardo. Ninguém aguenta mais me ver assim, ele pensava, enquanto se encostava na última carteira do templo, tentando passar despercebido.
Não queria ser mais um caso de pena, mais uma história sem esperança. Até que em uma noite de quarta-feira, durante a corrente de oração, a voz do pastor cortou o ar como uma chamada direta do céu. Tem alguém aqui que está cansado de lutar sozinho? Deus está dizendo que hoje é o dia da sua libertação. Lucas sentiu o coração disparar. Não era uma mensagem genérica. Era para ele. Aqueles olhos cheios de fé do pastor pareciam enxergar direto sua alma. Tremendo, ele levantou a mão. Em segundos os obreiros estavam ao seu lado, impulsionando-o para frente, como se soubessem que aquele era um momento que não podia esperar. Quando o pastor colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com autoridade, Lucas sentiu algo estranho acontecer. Primeiro, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse quebrando todas as amarras. Depois, uma paz tão profunda que ele não conseguia nem chorar, só agradecer. Levanta, meu filho. Em nome de Jesus, essa doença não tem mais poder sobre você, o pastor declarou. E então, como se estivesse testando as próprias pernas pela primeira vez, Lucas deu um passo, depois outro, e outro, sem dor, sem fraqueza. Os irmãos ao redor começaram a gritar, a louvar, e ele, atordoado, só conseguia repetir: estou curado, estou curado. Nos dias seguintes, os exames confirmaram o impossível. Os ossos, antes frágeis e deformados, estavam perfeitos. Os médicos não tinham explicação, mas Lucas tinha. Ele voltou à igreja não mais como um homem quebrado, mas como um guerreiro. Trouxe a família que também se rendeu a Deus. Hoje ele serve na obra como obreiro, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Eu achava que minha vida não tinha mais jeito, ele conta, com a voz embargada. Mas Deus mostrou que onde o homem diz, acabou, ele diz, começa. A CCB não é só um lugar de oração. É um lugar de milagres. E se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Porque é assim que Deus age. Ele não escolhe os perfeitos, ele aperfeiçoa os escolhidos. E cada vida que se entrega ali no altar sai diferente. Mais forte. Mais cheia de fé. Porque na CCB, o impossível tem data e hora para virar realidade. E o próximo milagre pode ser o seu. A notícia do milagre de Lucas se espalhou rápido pela cidade. Quem antes o via como um caso perdido, agora olhava com admiração. Mas ele não queria ser o centro das atenções. Queria apenas apontar para aquele que mudou tudo, Jesus. Foi então que um jovem chamado Mateus, primo de Lucas, apareceu na igreja. Ele chegará arrastado pela família, mas com o coração fechado. Se Deus é tão poderoso, por que minha mãe está doente há anos? Desafiou, olhando fixo para o pastor. A dor na voz dele era visível. A mãe, Dona Maria, sofria de uma doença degenerativa que os médicos já tinham desistido de tratar. Ela mal consegue sair da cama, completou, com os olhos cheios d'água. Lucas se aproximou e colocou a mão no ombro do primo. Eu também já perguntei. Por quê? Mas Deus não nos responde com palavras. Ele responde com milagres. E contou como, na mesma igreja onde estavam, ele próprio tinha sido libertado. Se Deus curou um viciado como eu, que os médicos davam como morto, por que não curaria sua mãe? Mateus não tinha respostas, mas algo dentro dele se mexeu. Naquela noite, ele voltou para casa decidido. No dia seguinte, trouxe Dona Maria à igreja. Ela veio em uma cadeira de rodas, fraca, mas com um brilho nos olhos que já não se via há tempos. Se é para ser a última vez que saio de casa, que seja aqui, ela sussurrou para o filho. O culto estava lotado. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Mateus empurrou a cadeira da mãe até o altar. Os obreiros oraram com fé, impondo as mãos sobre Dona Maria. De repente, ela começou a tremer. Não de dor, mas de uma força que parecia vir de dentro. Estou sentindo algo quente nas pernas, gritou, assustada e maravilhada ao mesmo tempo. Mateus não acreditava no que via. A mãe, que há anos não conseguia sequer levantar os braços, começou a se mover. Primeiro, os dedos dos pés. Depois, os pés inteiros. Até que, com lágrimas escorrendo, ela se apoiou nas mãos do filho e ficou de pé. A igreja explodiu em louvor. Gritos de glória a Deus enchiam o lugar enquanto Dona Maria, agora firme, caminhava sozinha até o púlpito. Eu estava à espera da morte, mas Deus me deu vida, declarou com a voz trêmula de emoção. Mateus caiu de joelhos. Não por desespero, mas por adoração. Aquilo não era coincidência. Era Deus mostrando mais uma vez que na CCB o impossível não existe. Dona Maria não só ficou curada como, semanas depois, estava servindo no departamento de visitas, levando esperança a outros enfermos. Se Deus me tirou da cama, pode tirar qualquer um das cadeiras de rodas da vida, dizia, com um sorriso que agora não saía mais do rosto. E assim como Lucas, Mateus também se tornou um obreiro.
Hoje, os dois primos trabalham juntos na obra, testemunhando que milagres não são coisas do passado. São a marca de um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda transforma vidas onde todos já desistiram. Porque na CCB, a fé não é teoria, é experiência. E toda semana, novas histórias como a de Lucas e Dona Maria são escritas. Histórias de pessoas que chegaram arrastando dor e saíram carregando 1000 razões para crer. Afinal, quando Deus começa a agir, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há vida que não seja restaurada. E o melhor de tudo, essa história não acabou. Ela continua sendo escrita a cada culto, a cada oração, a cada vida que se entrega. Talvez a próxima página seja a sua. Porque se Deus já fez isso por eles, imagine o que Ele pode fazer por você. Na mesma igreja onde Lucas e Dona Maria encontraram sua restauração, uma jovem chamada Ana chegava arrastando um peso que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Ela tinha apenas 22 anos, mas seus olhos já carregavam o cansaço de quem viveu muito mais. Desde os 15, Ana lutava contra uma depressão profunda que a deixava acamada por dias, sem forças nem para chorar. Os médicos tinham receitado remédios, terapias, até internações, mas nada adiantava. Sua mãe, desesperada, já tinha ouvido de um psiquiatra que a filha poderia nunca mais ter uma vida normal. Foi quando uma vizinha que frequentava a CCB bateu à sua porta com um convite simples: venha conosco no culto. Não custa tentar. Ana, sem esperança, quase recusou, mas algo dentro dela, talvez um último fio de fé, a fez aceitar. Naquela noite, ela entrou na igreja arrastando os pés, com o coração fechado e a mente cheia de vozes que diziam que nada mudaria. Mas Deus já estava preparando seu milagre. Durante o culto, enquanto o coro cantava Deus é fiel, Ana sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Era como se uma mão invisível tocasse sua cabeça, aliviando a pressão que a oprimia há anos. Ela tentou ignorar, achando que era imaginação, mas então o pastor começou a orar pelos enfermos. Senhor, hoje tem alguém aqui que carrega uma dor na alma, uma escuridão que parece não ter fim, mas o Senhor é a luz que dissipa todas as trevas. As palavras ecoaram dentro dela como se fossem só para ela. Ana não aguentou. As lágrimas que há tanto tempo não vinham, brotaram em um choro incontido. Ela se ajoelhou e ali, entre soluços, pediu a Deus uma coisa só: se o Senhor existe, me tira dessa escuridão. Eu não aguento mais. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Mas algo dentro dela quebrou. Não a dor, ainda não, mas a sensação de que estava sozinha. Nos dias seguintes, Ana continuou indo aos cultos, mesmo sem sentir grande mudança. Até que numa quarta-feira de jejum, enquanto a igreja orava em uníssono, ela sentiu como se uma corrente se rompesse. De repente, era como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas. Ela respirou fundo e pela primeira vez em anos sentiu leveza. A depressão não tinha sumido como mágica, mas pela primeira vez, Ana teve certeza. Ela não era mais escrava daquele mal. Os meses passaram, e o que os médicos chamavam de doença crônica foi se tornando um testemunho vivo. Ana voltou a sorrir, a ter projetos, a sonhar. Hoje ela serve na igreja no departamento de jovens, ajudando outros que, como ela, achavam que não havia saída. Eu não digo que foi fácil, ela conta, com os olhos brilhando. Mas Deus não me curou só da depressão. Ele me deu uma vida nova. Uma vida com propósito. E assim como Lucas e Dona Maria, Ana se tornou mais uma prova de que na CCB, os impossíveis têm endereço certo. Porque quando o povo de Deus se une em fé, quando a oração sobe como incenso e a palavra é pregada com unção, o sobrenatural acontece. Não é religião. Não é coincidência. É Deus, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho, agindo hoje, aqui e agora. Talvez você esteja lendo essa história pensando, mas o meu caso é diferente. Minha dor é maior, meu problema não tem solução. Se for assim, saiba uma coisa: Deus não tem casos perdidos. Ele tem histórias para reescrever, e a sua pode ser a próxima. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante. São a realidade de quem crê. E se Deus já fez por eles, imagine o que Ele quer fazer por você. A pergunta não é se Ele pode. É se você está disposto a dar o primeiro passo. O resto, Ele faz. Sempre faz. O milagre que veio no silêncio. Era uma sexta-feira à noite quando Dona Maria, com as mãos trêmulas e o coração apertado pelo diagnóstico de seu filho, Lucas, um tumor considerado inoperável, entrou na CCB pela primeira vez. Não veio por tradição, mas por desespero. Se Deus é o mesmo de ontem e de hoje, que Ele me mostre, sussurrou entre lágrimas, enquanto os irmãos oravam por ela. Naquela noite não houve trovões nem vozes do céu.
Só o abraço apertado de uma irmã que disse: Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que você nem imagina. Lucas, fraco, apenas sorriu quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: Em nome de Jesus, este corpo é restaurado. 3 dias depois, nos exames de rotina, os médicos franziram a testa. O tumor havia desaparecido. Não havia explicação médica. Só um relatório assinado: remissão espontânea, causa desconhecida. Mas Dona Maria sabia. Ela segurou o papel contra o peito e chorou, não de alívio, mas de gratidão. Porque Deus não apenas curou Lucas, ele renovou sua fé mostrando que os milagres não são para os escolhidos, mas para quem ousa acreditar. Reflexão final. Às vezes pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós mesmos no processo. O milagre de Lucas não começou no hospital, mas no momento em que sua mãe escolheu confiar além do que via. Deus não precisa de multidões para agir. Ele precisa de um coração disposto a dizer: aqui estou, usa-me mesmo na dúvida. Lição de vida. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de dar o primeiro passo mesmo tremendo. Deus não te promete um caminho sem sormos, mas garante que se você segurar sua mão, até as sormes obedecerão à sua voz. E quando o milagre chegar, seja na cura, na paz ou na força para seguir, você saberá: não foi sorte. Foi Ele. Sempre foi. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, e Dona Maria serve café aos visitantes com um sorriso que diz: se Deus fez por mim, Ele fará por você. Porque milagres não são lendas. São convites, para você crer que onde a medicina diz impossível, Deus sussurra: espere. Eu ainda não terminei.